Boa noite, queridos irmãos espíritas, não espíritas, encarnados no plano espiritual. Vamos começar a nossa exposição espírita de hoje e com o tema Aprendendo a Viver, que pode ser útil não só para nós que somos simpatizantes do espiritismo, mas utilizando essa sabedoria espírita nos nossos dias. Foi o que me foi intuído para que possamos juntos refletir sobre isso hoje. Então eu convido que a gente faça uma oração primeiro, pedindo a Deus que nos ilumine, que nos dê clareza de pensamento, de ideias, de emoções, por misericórdia. Que nos auxilie a termos capacidade de transmitirmos parte daquilo que Ele deseja que dividamos com os nossos irmãos em evolução, e que tenhamos a certeza que o trabalho maior é de Jesus Cristo e que somos só os trabalhadores de última hora. Muito obrigado a Ti, mentor amigo, presente a nos auxiliar, que possamos continuar nesta jornada de divulgação da doutrina espírita, ao qual nos comprometemos e temos a certeza de que é a ferramenta de libertação de nossos sofrimentos em busca da esperança de dias melhores. Muito obrigado, seja feita a tua vontade, que assim seja. E dentro do tema Aprendendo a Viver, este folhetinho aqui tem um texto do Cleto Brutis, que é de um livro, mas que eu vou repetir, se chama Se Eu Soubesse. Se eu soubesse que a vida prossegue além da morte do corpo, abundante e próspera, oferecendo sempre a colheita das sementes que plantamos. Que somos espíritos imortais, filhos do mesmo Pai, criados com os mesmos recursos e possibilidades para atingirmos a plenitude, destino de todos. Que a vida tem um sentido nobre, que é a evolução para Deus, através da vivência do amor exemplificado por Jesus. Que as dores, aflições e obstáculos são os instrumentos redentores para que eu, o espírito imperfeito, possa ir se depurando gradativamente. Que o orgulho e o egoísmo são as grandes chagas da humanidade por estimularem todos os demais vícios. Que tudo o que temos são empréstimos do Divino Criador para atender às necessidades de progresso intelectual e moral da alma. Que muitos sofrimentos poderiam ser evitados não fosse a rebeldia ou insubordinação ante as regras que regulam a vida e o universo. Que a mágoa, a revolta e o desejo de vingança são prisões que voluntariamente nos submetemos sem necessidade. Que o perdão liberta, fazendo bem primeiramente ao que busca esse caminho. Que o arrependimento sincero é a senha para acessar o auxílio divino, que nunca nos falta, mas que aguarda uma renovação de atitude de nossa parte. Que a caridade é a eterna âncora da salvação, pois somente com ela acumulamos os tesouros imperecíveis com os quais contaremos sempre onde estivermos. Que o sofrimento dura somente o tempo necessário para aprender a lição que a sabedoria divina oferece. Que a jornada poderá ser suavizada se mantivermos os pensamentos elevados, com otimismo, confiança e esperança em Deus. Se eu soubesse que somente o amor, esse fogo sagrado, será capaz de dissolver o erro, a ignorância e a violência. Que não estamos aqui para competir com ninguém, mas para colaborar uns com os outros na tarefa comum de trilhar o caminho que nos aproxima de Deus. Quanto sofrimento poderia ser evitado? Quanto tempo de felicidade perdida no futuro? Mas, agora que sei, tenho a possibilidade de fazer diferente. Diante da prova vou caminhar resignado, pois já compreendi que a evolução é o meu verdadeiro motivo. Diante da queda, posso levantar-me mais forte e humilde, se for necessário, seguindo em frente, mas no rumo certo. Diante da dor do outro, devo ser mais compreensivo, auxiliando com os recursos que já disponho. Ante o erro alheio, serei mais indulgente, pois compreendo que assim contribuo para a renovação do equivocado. Onde imperam as trevas da ignorância, posso levar a luz do conhecimento que liberta. Diante do ofensor, serei grato pela oportunidade de testar a paciência, a tolerância e de aprender a mais difícil das virtudes que é amar aos inimigos. Onde houver violência, posso oferecer a paz, a concórdia e a união como a outra face recomendada por Jesus.
Como sei o valor de uma prece pelos benefícios já recebidos, lembrarei de orar pelos irmãos sofredores do mundo e assim amenizar as suas dores. Em qualquer circunstância posso viver como um verdadeiro cristão, sendo um exemplo vivo do Evangelho do Cristo. E assim serei feliz o quanto for possível a um espírito imperfeito, vivendo num mundo de provas e expiações em transição para a regeneração. Que lindo texto, né? De tanta sabedoria e riqueza, que cada frase daria para seguir uma linha de pensamento que convergiria todas elas numa única resposta, que é o que devemos tentar fazer para começar a andarmos com mais eficiência no caminho de uma felicidade estável, que possa enfrentar as tempestades de maneira segura, de maneira firme, como se tivéssemos a experiência de um navegador experimentado ao comandar um navio, navegando uma tempestade sem se apavorar. Com ondas, com instabilidades, com intempéries, com feras e até mesmo com motins daqueles que deveriam ser a sua equipe de trabalho. Como seria bom se tivéssemos esta sabedoria já experimentada dentro da nossa consciência. Mas também que graça teria se isso nos fosse dado como uma programação, sem sermos influentes nessas decisões. Sem termos a condição de termos o nosso próprio caminho, a nossa própria rota na direção do barco que queremos navegar durante a nossa encarnação. Comparativos simples podem nos dar a certeza de que já vivemos e que viveremos, e que o nosso corpo físico é este navio, e a nossa consciência é o comando. E aqui estamos com esta ferramenta para que nós possamos então aprender a viver. E que bom seria, né, se já tivéssemos nascido com o grau pleno desta sabedoria, mas se não nascemos, é porque na mesma lógica da programação, de cada um será dado segundo as suas obras, trazemos a bagagem daquilo que fizemos de nós mesmos na outra encarnação. E no plano espiritual intermediário, ou seja, o plano espiritual é o porto, quando o navio está atracado, ou que já não serve mais, já foi para as docas, já foi desmanchado, e o comandante espera um novo navio para fazer uma nova travessia do oceano e pegar mais experiência, novas companhias, novas paisagens, novas direções, e enfrentar também com mais sabedoria novas verdades do caminho. Temos histórias, né, de naufrágios, temos histórias de grandes vitórias, de pessoas que superaram as dificuldades depois do naufrágio. Temos histórias diversas para serem complementadas naquilo que pode ser colado no nosso saber do dia a dia, que não exige mais de nós as complexas e grandiosas obras de filosofia que nos trazem dificuldade de saber quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Simplificar isso foi a tarefa de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Aí está toda a lei e os profetas. Faça ao teu semelhante o que dele tu gostaria de receber. Então aqui diz no texto tanta coisa bonita com relação a isso, quanto a nós próprios e quanto ao nosso semelhante. Fala de caridade, fala de que somos imperfeitos, sim, mas que estamos num processo de evolução aberto, porque o nosso sistema de consciência é eterno e infinito, ou seja, temos força para viver eternamente. E, portanto, né, sabendo que é claro que o nosso corpo físico vai se entregar à natureza, porque esse é um fenômeno natural, a morte do corpo, mas que a vida vai continuar, o comandante, a consciência, pensamentos e sentimentos continuarão vivos, unidos numa única verdade, que é o que nós somos como personalidade, como figura, como persona, filhos de Deus, sua imagem e semelhança, eternamente. Isso é a maior das riquezas que nós poderíamos ter herdado de Deus. Acreditar com uma sabedoria mais simples. Ter essa certeza, independente do que somos agora. Poderíamos estar numa prisão, num hospital,
Poderíamos estar como outros cristãos qualquer que se tornaram depois de uma revelação, num prostíbulo, poderíamos estar mendigando, poderíamos estar no deserto como Paulo de Tarso, em qualquer lugar Cristo pode aparecer, sendo Ele Filho de Deus, e numa fração, num raio de luz, mudar o nosso destino, porque decidimos seguir o seu caminho. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sem grandes milagres, mas por estarmos cansados de sofrer. Aqui o texto nos diz, por coincidência, não é claro, mas também eu já tinha lido esse texto outros dias, mas não pretendia lê-lo hoje. Porém, quando estamos com o compromisso de trazer a público a doutrina espírita, recebemos assim, de uma certa misericórdia divina, um certo fluxo de pensamento pelos nossos mentores, por aquilo que nós buscamos estudar, por aquilo que nós possamos exemplificar, de pequeno que seja, e nos fala justamente da certeza de que se evolui também por amor apenas. Foi consagrado que evoluiríamos por amor ou pela dor e chegaríamos a Deus, se não por amor, pela dor. O próprio Divaldo Franco comentou recentemente sobre isso, que não concorda com isso também, se popularizou dizer que você vai ser ou espírita, ou Deus, ou qualquer religião, por amor ou pela dor. Pela dor os teimosos, como nós, que talvez sejamos, porque escolhemos insistir, e eu acredito hoje que a rebeldia é infelicidade própria, pessoal, por falta de inteligência em aceitar a Deus. É fácil para quem exercita o verbo, a memória, a construção de frases, o conceito, ter conhecimento e falar. Espíritos do plano espiritual revoltados contra Deus são capazes de falar sobre o espiritismo ou sobre qualquer outra filosofia melhor do que qualquer outro ser experimentado, até mesmo doutores, porque nós temos duas asas para trabalhar o voo da imortalidade da alma em busca da felicidade, o pensamento e o coração. Então, disse o apóstolo Paulo, depois de tanta arrogância como perseguidor de cristãos, que ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, se eu não tenho amor no coração, não sou nada. Ou seja, ainda hoje é assim, na era da tecnologia, nós temos máquinas avançadas, nós temos máquinas pequenas, mas profundamente eficazes no seu potencial. Diz o Dr. Paulo Frutuoso, médico, cirurgião espírita, do Centro Espírita Frei Luís, do Rio de Janeiro, que 600 gramas de matéria do nosso corpo poderia gerar uma energia muito maiores que as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. 600 gramas de matéria atômica que temos carregando num dedo, talvez, numa mão, Ou seja, à medida que nós entendermos a riqueza do universo, nós estaremos mais agradecidos a Deus por vivermos. E sabendo disso, é preciso saber também que todos os parâmetros de comparação que nós temos para nos apoiar na evolução, eles são também refletores daquilo que nós podemos utilizar para crescer, como degraus, suportes. Você precisa de uma base para subir um degrau, e esse degrau tem que estar apoiado em outra base, e é por isso que Deus nos deu a matéria, para que nós possamos entender então que através desta calibragem da nossa consciência, onde quer que nós estejamos, seremos plenos ao viver o presente, importe o que aconteça ou não ao nosso redor. Se eu estou aqui agora, é só o que eu tenho, pro agora. Porque imagine que você faça um exercício de tempo e volte para trás, numa fração de segundo você passa praticamente os principais momentos da tua vida. E no futuro, você marca alguma coisa, quando você viu, já passou, já virou passado. Como você gosta de pensar, eu gosto de dizer também quando gravo as coisas que tenho para gravar lá. Minha filha me perguntou outro dia, porque nós gravamos uma participação que eu fiz num grupo musical com os amigos, como eu me sentia me vendo na televisão. E eu disse, isso é passado. Sou eu. É minha luz, mas é passado. Eu sou aqui agora, junto contigo, lá na imagem. Já foi. Uma fotografia é passado.
As memórias do passado, elas são bases para refletirmos o que éramos, basearmos a possibilidade de transformações, e com isso nós podemos aprender a viver. Tem um livro que me lembrei também, que não é sobre espiritismo, mas eu ganhei da minha madrinha, que me dava sempre livros quando eu era adolescente, e o nome do livro é Aprendendo a Viver. É um rapaz de 20 anos que se apaixona por uma senhora de 90. São espíritos afins, mas não sexualmente. Eles têm ali uma história de amizade, de harmonia, de amor, e ela ensina muitas coisas para ele com a sabedoria, e vice-versa. Então nós aprendemos a viver quando sabemos que tudo passa, como diz Chico Xavier. Nós não precisamos nos desesperar à beira do caminho, nos paralisarmos pelo medo, porque como o Gasparetto também, filho da Zíbia Gasparetto, né, Luiz Gasparetto, fala que da pior das hipóteses nós tiveremos que recomeçar do nada, seja material, seja espiritual, mas o nada não existe, porque se desencarnarmos hoje, vamos para o plano espiritual, não temos casa, não fizemos caridade, não fizemos amor, não amamos ninguém, alguém vai nos socorrer por caridade, se pensarmos em Deus. André Luiz foi socorrido por caridade quando lembrou de Deus. Ou seja, se não tivermos medo do trabalho, e ele tinha um pouco de bossa, porque não queria pegar numa vassoura, era médico e no plano espiritual continuava, após perceber que estava vivo, achando que era um médico atualizado, né? E colocou a mão lá no espírito sofredor, que teve mais angústias ainda, porque ele não ajudou, ele não sabia usar as energias que ele tinha como espírito. Depois aprendeu, e depois, não como médico, mas como espírito jornalista do plano espiritual, mostrou como funciona o nosso lar, como funcionam as consciências, como funciona a lei de causa e efeito, nos dando a fé raciocinada, nos dando a certeza de que é possível sim sermos felizes agora. Quando estamos num destino de viagem, saímos do ponto de partida com a nossa bagagem, da nossa casa para um outro ponto que seja qualquer. Pegamos a nossa bagagem, precisamos nos desligar da casa que ficou para trás, porque caso contrário a gente não sai. Não adianta você botar 1 milhão de chaves e de seguranças, porque qualquer coisa pode acontecer. Pode acontecer um motim de segurança, pode acontecer um terremoto, um maremoto, pode acontecer qualquer coisa. Um vulcão, um raio, um asteroide. Deus nos protege. Temos que ter confiança, temos que ter fé ao entrarmos no ônibus, porque se for a nossa hora, vai chegar. Não existe, né, o desencarne prematuro, a não ser de quem se suicida, de quem não ora, a não ser de quem não respeita os limites da boa alimentação, os limites da necessidade de cuidar também do corpo físico, que é uma máquina emprestada. Mas enquanto você está fazendo a viagem, ou seja, nosso ponto de partida foi o plano espiritual. Encarnamos com a nossa bagagem de consciência. O nosso navio é o nosso corpo físico. Estamos fazendo a viagem. Por que não aproveitar as paisagens do caminho? Você vai parar num posto, né? Você vai conversar com uma pessoa diferente, você vai, né, vai observar o que está acontecendo, vai ver outras culturas, até que você desencarna, chegou no seu ponto de destino, que é a evolução espiritual. Ajude-me a me elevar, Deus. Se pedimos isso em oração, talvez não tenhamos que repetir tantas vezes, nascer, viver, morrer dramaticamente, com lástima, com sofrimento, com dor, com saudade, ficarmos longe dos entes queridos, desencarnar, irmos para as regiões de sofrimento, nos limparmos no plano espiritual, chorarmos, planejarmos tudo com dor, sofrimento, drama, voltarmos. A vida tem que ser melhor, senão Deus seria masoquista. Ó, você vai viver, nascer, morrer infinitamente, né? Vai morrer, vai para o túmulo, vai virar um cadáver, vai para as sombras, e eu sou Deus, o bonzão aqui em cima, né? Isso não é Deus, isso não é um pai amoroso. Ninguém faz isso com seus filhos quando você ama. O nosso conceito de Deus precisa também ser refletido nesse sentido, nessas coisas, que também faz parte do aprender a viver. Nós não precisamos da pobreza, nós não precisamos da doença, nós não precisamos da dor, nós precisamos do amor. O amor que cobre a multidão de pecados, disse Jesus Cristo. Ou seja, a multidão de erros que tenhamos cometidos com relação aos nossos semelhantes. O amor que o físico Albert Einstein, né, disse que a maior das potências, porque ele é um dos fundadores, principiantes da física e da física quântica, e reencarnado já com muita sabedoria, entendeu que o amor ele pode dissolver coágulos de pensamentos inferiores
oriundos do rancor, chamados miasmas, dentro da doutrina espírita, formas, pensamento que criamos. Quando você cria um raio de ódio para alguém, aquilo se transforma numa bolha de energia que gruda na pessoa, pode se transformar numa doença. É um feitiço inferior que volta para você também. Aliás, né, tem um livro do Ramatiz que fala sobre isso, é magia de redenção. A maldição de uma mãe, de uma madrinha, ou de alguém que tenha muita força, né? Tomara que morra, desgraçado. Outras questões que as pessoas falam impulsivamente são feitiços inferiores, porque é o verbo, somos deuses. Então, os pais e os amigos amorosos abençoam. Deus te abençoe, meu filho. Vá com Deus, minha filha. Né? Eu te perdoo. Né? Um pai amoroso, uma mãe amorosa, alguém que ama incondicionalmente, acima desses laços familiares ainda tribais que nós temos, porque não conseguimos amar além da nossa família, onde está a base dos nossos problemas reencarnatórios, aliás, fazem com que também tenhamos muitos problemas psicológicos a serem resolvidos. Né? Estou lendo um livro que é muito interessante e que fala sobre 4, 5 encarnações de um grupo de espíritos em alto escalão de poder, em grandes possibilidades, né, de conquistas, violência, sangue, né, glória. Na outra encarnação, um mendigo cheio de problemas mentais que ninguém reconhece, não tem poder, não tem dinheiro, não tem nada. Filho de Deus. Não sabe usar a inteligência para o bem. Grandes inteligências vindas de um universo muito antes de nossa despertar de consciência, já criadas, mas porém, como dissemos, por teimosia, insistindo em combater a Deus. Insistindo em combater a si próprios, porque se combatemos o nosso Pai Criador, que está dentro de nós também, pela sua força de amor, estamos combatendo a nossa própria felicidade. E Ele permite para que testemos que Ele não quer nos impor o amor que Ele tem por nós. Ele quer que nós compreendamos que a cada um será dado segundo as suas obras. E aprender a viver significa isso, recomeçar primeiramente. Porque não pense que nós não vamos ter terremotos. Né? Não pense que nós não vamos... Né? Hoje mesmo, quando meu amigo me lembrou que seria eu o expositor, né? Tranquilamente, gosto de falar, para mim falar é muito fácil, né? Mas tornar-se um cristão de coração exige, né? Deveria ser fácil igual, mas não é, porque somos indisciplinados. Vem na tua consciência, faça isso, você faz em parte, né? Você dá, mas sempre esperando alguma coisa em troca. Né? Experimente você não receber um muito obrigado, né? Por orgulho nos ofendemos. Né? Nos ofendemos com quem não nos cumprimenta no elevador, às vezes achando que é uma falta de respeito, ou com quem se atravessa no trânsito. Aí eu estava com o carro do meu filho, apagou aqui na sinaleira. E eu não sabia onde é que era o alerta, e o caminhão de trás buzinou, porque a sinaleira é livre, né? Tive que brigar. Fiz assim. É o mínimo. Somos imperfeitos. Porque se você achar que você é perfeito porque conheceu o Espiritismo, você está indo no caminho contrário. Pelo contrário, quero ser humilde é elevar-se. Queira ser humilde. E querer ser humilde não é você ser São Francisco, porque você não pode ser São Francisco. São Francisco era São João Evangelista que reencarnou, que já vinha de outras estrelas, que já vinha de séculos acompanhando Jesus Cristo. Que pretensão a nossa! Queremos ser mais do que somos até agora? Se começamos na última hora, no último segundo da prorrogação, nossa revelação a Cristo. Nós temos que ter paciência conosco mesmos também. É difícil? É, bastante. Nós temos o fel no coração que gera a mágoa dentro de nós e que endurece, que enrijece o nosso espírito, porque queremos. É ali que está a rocha que precisa ser talhada para encontrar o terreno fértil do perdão, do amor incondicional. E viver em paz, calibrar o teu destino. Você vai ter a dose que precisa dar de amor, de felicidade, de respeito a mesmo os estranhos, que precisa ser dada com paciência. Assim como você precisa calibrar os pneus do carro, você precisa botar uma dose X de combustível para fazer a viagem, você vai fazer cálculos emocionais também de acordo com que cada um deve ser dado segundo as suas obras. Jesus Cristo também lembrou que não adiantava jogarmos pérolas aos porcos que não queriam compreender a verdade. É um exemplo, sim, porque um porco não sabe separar o que é, porque é um animal irracional, nem sabe que aquilo tem um valor monetário. É isso que ele quis dizer. Se aquele que não quer te ouvir, que aquele que te desafia, e que Jesus enfrentou muitos desses, você não tem que sair pregar a verdade absoluta, porque ela nem está somente no Espiritismo. O Espiritismo não se arvora a ser o dono absoluto da verdade, mas sim parte de um projeto de elevação das consciências
aonde a gente possa, claro, dentro da doutrina espírita, entender os planos espirituais com mais clareza, exercitar a mediunidade, que é a intuição dos planos espirituais com mais clareza, entender que as pessoas não são malucas quando enxergam espíritos, quando têm intuições, entender que nós convivemos com os espíritos, entender que nós precisamos trabalhar para um mundo melhor por gratidão e não só por egoísmo. Eu vou concluir em 5 minutos e falo rápido, mas espero que a gente consiga junto fazer um compêndio de um resumo, porque é muito grande aquilo que está dentro do amor de Jesus por nós nesse processo de evolução do planeta Terra, que deixa de ser um plano de provas e expiações, de espíritos comprometidos em semear o mal para o seu semelhante em outras encarnações, que vão ter que se regenerar, porque senão vão ter que sair dessa escola para a outra, pior que essa. Não porque Deus criou uma escola pior, mas porque os alunos que estão lá são piores. Porque lá é um lugar de Deus também, um outro planeta inferior. Nós vamos entender facilmente, né? Você não deu valor à escola que teu pai te colocou, não é porque a outra escola não tem o mesmo objetivo, né? Mas você vai para a periferia e você vai lá conviver, né, com seres, ou para a prisão, ou para qualquer outro lugar. Ajuda-te que o Senhor te ajudará. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Ao compreender o Espiritismo, a renúncia também faz parte das nossas ações. Você aprende a viver. Né? Você pode levar 100 anos para superar um vício. Mas assim que você superou esse vício e conquistou uma virtude, e esta virtude é eterna. Portanto, diz isso no Evangelho, não é preciso ter pressa, é preciso ter eficiência. Por isso que Deus não tem pressa. Jesus enxergava isso. Ele dizia, vai, não erra mais, para que algo para não ter. Está sofrendo, está chorando, está se lamentando, beleza, vou te ajudar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vinde a mim, vós que sofreis, meu fardo é leve, meu jugo é suave. O que é que eu preciso fazer? Né? Deixar os mortos enterrar os seus mortos. Ou seja, desapega, né, das quinquilharias da vida, porque Deus é o Criador do universo, amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, né, busca a verdade te libertará, tudo você será dado por acréscimo. Trabalho, inspiração, inteligência. Os grandes cientistas, os homens prósperos, são inspirados por Deus, senão Deus não permitiria que Bill Gates fizesse o plano básico dos computadores que seria utilizado pelo mundo inteiro. Porque ele foi inspirado, porque ele veio para trazer esse progresso. Henry Ford não veio por nada, porque Deus permitiu que a tecnologia melhorasse o nosso destino. Então ele já tinha um conhecimento a ser aplicado. Thomas Edison descobriu e industrializou a lâmpada elétrica que nos permite estarmos aqui hoje não com tochas numa catacumba, com bancos talhados da natureza, com mesa, com quadros, com tecnologia, porque Deus permitiu. Senão ele nem reencarnava. Estão reencarnando miríades, pleiades de espíritos de luz, já preparados desde a Grécia Antiga e de outras estrelas para elevar o planeta. E nós, como diz no Evangelho, se não quisermos ficar para trás, né, temos que fazer o dever de casa. Como se diz em inglês, né, homework. Né? Eu só sei isso, é o chique, né? Faça o dever de casa. Ou seja, rezar por gratidão não é vergonha. Né? Pedir perdão para si mesmo não é vergonha, você errou. Né? Ter tolerância com o erro do outro não é conivência com o erro do outro, não é você aprovar o erro do outro, mas é buscar a justiça de Deus para saber que você pode ter errado muito mais que ele em outra vida, ou não sabe que tipo de tentação na frente você pode ter que enfrentar. Né? Agora está tudo bem, mas daqui a pouco falta ali um elemento da tua felicidade ali, você vai saber levar. O que está ali no teu caminho? Né? Que na tua frente? Né? Que você não sabe. Né? Anda no trânsito aí nas viagens, você, seguido você livramentos, como diz São Mateus, né? E você passa. Quem dirige na estrada sabe, né? Ou na cidade, ou quem anda na rua, ou quem anda de carro, sabe que quando você não morre no trânsito é porque Deus te livrou. Porque é um bando de louco, né? Infelizmente, agora, nessa época de ano, todo mundo querendo resolver tudo em uma semana, o pessoal anda que nem mosca tonta, achando que a matéria é a questão. E a questão não é essa, vai virar o ano e os problemas vão continuar, espiritualmente, materialmente, se você não tiver calibrado o teu espírito para viver cada dia de acordo com a possibilidade de tempo que Deus te dá. Isso é um exercício de aprendizado. O Espiritismo muda o nosso ponto de vista, para concluir. O nosso ponto de vista que não é mais os 100 anos que eu fui programado para viver, porque daí quando você chegar no final da gasolina ali, né, quando está na reserva já, né, você vai dar na banguela daí, né? Por isso que quando está sem dente eu sou banguela, né?
Tá no final do combustível. Eu cansei de fazer isso. Eu ia andar com um litro de água para botar no radiador do carro porque era furado, né? Para não esquentar o motor. Desce em step. Que graça teria isso, né? Se a vida vai acabar. Se eu não soubesse que eu sou eterno, que a vida vai acabar, eu seria um político corrupto, com certeza. Porque por que eu vou ficar esperando, né, a morte chegar, se eu nem sei o que vai acontecer do outro lado? Se eu nem sei se sou eu que vou ser construtor do meu destino. Então, tem de piedade, né, que não sabe o que fala, inclusive os corruptos, que não se desapegam da matéria e roubam milhões que nem sabem onde é que está, que não podem ver. Ou seja, Deus tenha piedade deles também, como tenha de nós, para que não caiamos nessas tentações, porque a liberdade pode variar, né? A gente vem livre, conquista um pouquinho de felicidade, né? Fizemos aí um passeio, então aqui no Rio Grande do Sul é 100 por hora, beleza, então a gente anda a 80, né, com vontade de andar 100. Aí na Santa Catarina é 110, já estava andando a 130. Então se for 130, você já quer andar 150. E aí a felicidade. Por que não respeita a regra? Por que você, né, se você tem uma liberdade, né, a liberdade é a confiança que Deus te dá. Por que a gente cai nas tentações? E a gente pode cair, orai e vigiai para não cair em tentação, dizia Jesus. Porque vai vir alguém negativamente, um inimigo de uma vida passada, um irmão que não queira a nossa felicidade nesta vida. Você vai incomodar alguém gratuitamente, vai criar inimigos que você não precisa ser inimigo. Vai acontecer. Se você não estiver preparado, né, você vai cair. Aprender a viver exige, então, esforço. Pouco, disse Allan Kardec. Nem tanto assim. Nós é que somos mimados, teimosos, infantis ao extremo. Caso contrário, nós já estaríamos bem mais felizes. Porém, né, depois que eu fiz aqui eu virar a água, podemos acreditar que sempre é importante e possível recomeçar, e acreditar que recomeçar nos levará a esta certeza de dias melhores que já estão chegando para quem aceitou Jesus no coração e Deus como nosso Pai Criador. Muito obrigado pela atenção. Desculpe se eu falei muito rápido, não sei se fui claro o suficiente, mas eu espero ter colaborado. Que Deus nos ilumine para o trabalho de paz. Muito obrigado aos mentores do Harmonia Luz e que assim seja. Muito bom.